mais um devocional Palavra que Transforma. Vamos começar uma série de reflexões a respeito de revisar. Nós, mulheres, sabemos o que era arrumar uma casa, temos a percepção de quando tudo está uma bagunça, de que há necessidade de fazer algo, porque se passar daquele ponto, as coisas começam a se complicar. Assim é a nossa vida. Nós reconhecemos que há algo errado em nós, que há algo errado na situação que estamos inseridas, que há algo errado na nossa família, com os nossos filhos, com o esposo, que há algo errado no trabalho. Nós temos essa percepção. O Senhor Deus nos fez mulheres adjutoras, auxiliadoras, idôneas, ou seja, mulheres capazes de auxiliar o outro, de auxiliar uma situação. E a partir dessa capacitação que o próprio Deus nos concedeu, nós conseguimos analisar uma situação para que nós sejamos instrumentos de auxílio ao outro ou a outra situação que envolve pessoas. E assim nós conseguimos olhar e pensar, precisamos fazer uma revisão, precisamos arrumar a bagunça, precisamos retificar, porque é algo que precisa ser consertado. E um dos exemplos na palavra de Deus que nos leva a refletir como poderemos proceder nesta situação que já está em seu coração, que já está na sua mente, que precisa ser consertado, é um rei chamado Josias. Um rei considerado para Deus um rei bom. E durante esse reinado, então, ele começa a entender que algo estava errado. E isso é tão verdade na vida deste rei, na jornada de reinado dele, que no capítulo 22, no segundo livro de Reis, no versículo 2, diz assim: "E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda." Assim foi a jornada de reinado de Josias, que ao perceber que algo estava errado, ele precisava arrumar a bagunça. Nós precisamos arrumar a bagunça do nosso coração, precisamos arrumar a bagunça da nossa visão espiritual, do que enxergamos. Precisamos arrumar a bagunça dos nossos relacionamentos conturbados, porque não queremos baixar a guarda, ou seja, não queremos nos colocar diante da situação como humildes e prontas a perdoar ou receber o perdão. Nós precisamos identificar o que está de errado na nossa vida. Você pode até falar assim, mas eu acabei de consertar algo. Mas quando acabamos de consertar algo, significa que crescemos, que amadurecemos naquela área, e isso nos dá liberdade, condições de perceber que em outra área pode ter algo que precisa ser consertado. Nós não somos perfeitas, mas queremos alcançar a perfeição. E para isso é preciso que olhemos para a situação e percebemos que pode ter alguma coisa errada. Se não há, se está tudo correto, ajude a outra pessoa, a outra mulher a enxergar. Peça a Deus para que uma mulher chegue até você, para que você seja um instrumento de ajuda, para que haja revisão na vida dela, para que haja retificação, para que haja arrumação em alguma área que esteja bagunçada. E esse rei, então, é considerado assim por Deus, é retratado na palavra dessa forma, um rei reto. Ele tinha uma retidão na sua caminhada quando percebeu que algo estava errado, então ele pede ajuda para que tudo aquilo seja consertado, para que todo um povo entrasse nos caminhos corretos daquilo que Deus queria para eles. E nós somos assim, mulheres que precisamos olhar para uma situação e perceber que as pessoas envolvidas nessa situação precisam voltar para os caminhos do Senhor. Mas isso tem que ser feito com diligência, com sabedoria e com uma administração. Da mesma forma como olhamos para a nossa casa e percebemos uma fenda, uma rachadura, uma parede que você olha que aquele racho não estava ali e de repente apareceu, nós precisamos então entender o porquê. Qual o motivo dessa rachadura? Porque aquilo está ali. Há algo por trás para que uma rachadura em uma casa
apareça. Ela não aparece do nada. Da mesma forma é na nossa vida, quando você percebe que algo não está bem, que uma fenda foi aberta, que uma rachadura começa a acontecer num relacionamento com seu filho, com seu esposo, no trabalho, que começa a acontecer algo no seu coração que te tira do equilíbrio, que você começa a perceber que as suas respostas já não são mais respostas de fé, já não são mais respostas de mansidão, já não são mais respostas de paz. Há algo errado, uma fenda está aberta por conta de algo por trás dessa rachadura. E este rei, ele pede então que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então ele percebe que havia o quê? Fendas, haviam rachaduras que precisavam ser consertadas. Então ele pede para a pessoa responsável da obra da casa do Senhor para ser feito isso. Você é responsável pelas fendas e rachaduras abertas na sua caminhada, abertas naquilo que você olha, que você sente e que você percebe que há algo errado. Nós não podemos responsabilizar outras pessoas por aquilo que tem te incomodado. Você precisa olhar e pensar: por que me incomoda? Por que há essa fenda aberta? Por que eu não consigo perdoar? Por que a minha fé diminuiu? Por que eu estou incomodada com esta situação? Eu preciso identificar, porque eu e você somos responsáveis pelas fendas abertas no nosso coração, no nosso olhar, no nosso ouvir. Este rei tinha essa responsabilidade de reinado. Eu e você temos essa responsabilidade de reinar através do centro da vontade de Deus, através da sabedoria que o Senhor lhe concede para identificar o que precisa ser arrumado. E no versículo 6 diz assim: aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros é para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. O que é necessário para reparar o que precisa ser consertado? Mais leitura da palavra, mais perdão, mais fé, mais dedicação à sua família, que você muitas vezes pode ter abandonado porque a sua prioridade mudou. O que é preciso, que ferramentas você precisa recuperar para arrumar a fenda, a rachadura que começa a existir na sua vida. E no versículo 7 diz assim: porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entrega nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. A responsabilidade que o Senhor te concede para arrumar essa fenda, Ele espera de você uma fidelidade para com Ele, ou seja, para com a palavra do Pai, porque não há outra maneira de arrumarmos a nossa casa, vamos assim dizer, se não for debaixo da orientação de Deus, que você recebe em oração e leitura da palavra. A palavra nos ensina todas as coisas. A palavra nos ensina a arrumar até uma casa, que não podemos cruzar os braços enquanto o trabalho não foi realizado. A palavra nos ensina como perdoar e o porquê perdoar. A palavra nos ensina como ter bons relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor e até mesmo para aquelas pessoas que chegarão até nós. A palavra nos ensina como a perceber o olhar de outras pessoas. Então, nessa reflexão de hoje, no início dessa série sobre revisão da nossa alma, revisão da nossa vida, nós precisamos nos apropriar da responsabilidade que o Senhor nos concede para fechar a fenda, a rachadura que começa a abrir na sua vida. O Senhor diz que nós precisamos nos encarregar da reforma necessária, nos encarregar de arrumar a bagunça que começa a aparecer e a incomodar. Nós precisamos identificar. Isso é entre você, o Senhor e o Espírito Santo que te direciona para saber, para identificar. Mas se o teu sorriso já mudou, se o seu olhar já não brilha mais, se as suas respostas estão mais ásperas, se o silêncio começa a se instalar em você,
porque você desanimou, é porque é algo que precisa ser consertado. Se você não prioriza mais aquilo que o Senhor te pediu para priorizar, se você desanimou até mesmo para estar em comunhão no lugar de adoração, é porque é algo que precisa ser arrumado. Por isso, nos próximos dias, reflita sobre o que está fora do lugar e que precisa ser arrumado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.